Eu vou passar a palavra para o professor Kleber. Professor Kleber, doutor, médico veterinário pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje é diretor executivo de inovação da Embrapa. Kleber, a palavra está com você. Sinta-se livre para fazer sua palestra. Muito obrigado pela sua participação. Olá, boa tarde. Boa tarde, Viviane. Um prazer estar aqui com vocês. Em nome do professor Fábio Scott, agradeço o convite de poder estar retornando à minha casa. Sou egresso da Rural. Vocês não sabem a paixão que eu tenho por essa escola. Fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, de muitas coisas que eu fiz na vida até hoje, que não vou passar o tempo aqui falando, mas de vendedor de tomate na feira a executivo da maior empresa de ciência e tecnologia do mundo tropical, que é a Embrapa, e atualmente eu sou diretor de inovação do Ministério da Agricultura. Só apenas ajustando a sua fala. Há 6 meses atrás, a ministra Tereza Cristina me convidou para assumir aqui um desafio de modelar e imprimir uma agenda de inovação para a nossa agricultura. Então, fico extremamente feliz e satisfeito de poder compartilhar aí um pouco da experiência, de insights, do que nós estamos planejando para a nossa agropecuária. Eu estava assistindo um pouco aí da fala do professor que me antecedeu, eu ia fazer a palestra em inglês, fiquei na dúvida se fazia em inglês ou português, mas eu vou copiar o professor e vou usar uma apresentação em inglês e a minha fala em português, que pelo visto fica melhor aproveitado, digamos assim, por todos que nos assistem. Vocês veem a apresentação? Alô? Viviane, estão vendo a apresentação? Alguém poderia confirmar se está meu... Já está todo mundo vendo sua apresentação. Ok, então vamos lá. Bom, nesse horizonte de tempo que eu tenho aqui, em torno de 30 minutos, e quem sabe abrir aí um tempinho para o nosso bate-papo, eu queria trazer para vocês, falar um pouco sobre perspectivas para a inovação no nosso agronegócio, claro, com a ênfase no Brasil, mas uma visão para o agronegócio tropical, a partir de uma experiência que estamos tendo aqui no Ministério da Agricultura em construir uma visão estratégica para a inovação da agricultura brasileira, né? Esse evento é um dos primeiros locais aí que estou fazendo essa apresentação, é um rascunho de uma agenda estratégica para promovermos a captura de valor e inovação da agropecuária brasileira no horizonte temporal aí de 2027, pelo fato de que o planejamento estratégico do Ministério da Agricultura tem esse horizonte temporal de 2027, mas muitos dos assuntos aqui, dos drives que eu vou trazer, ele tem como horizonte temporal, principalmente 2 grandes horizontes temporais. O primeiro é 2030, pelo fato de ser um horizonte temporal de médio prazo, e o segundo, horizonte temporal de longo prazo, 2050. Né? O mundo inteiro tem formulado suas previsões, seus modelos estratégicos, olhando esses 2 horizontes temporais, que são os horizontes onde os grandes think tanks fazem projeções para a inovação do agronegócio no mundo inteiro. Como pano de fundo para o nosso bate-papo, eu queria trazer uma perspectiva de que não tenhamos dúvidas que entre os fatores que contribuem e que mais estão influenciando na progressão das curvas e modelos socioeconômicos de mudanças, principalmente de incrementos de produtividade e de produção no agronegócio, em outras atividades econômicas, já não são mais os fatores associados ao componente social, ao componente político, ao componente negocial, e muito menos até negócio ou recursos financeiros propriamente ditos. Nós sabemos que na história dos componentes que influenciam a inovação e captura de valor do agronegócio, até meados dos anos 90, até final, no máximo, dos anos 2000, mais de 70% do fator que influenciava a produtividade e produção do agronegócio era dado essencialmente por meio de terra, ou seja, volume de terra, e trabalho, ou seja, volume de trabalho.
era necessário até início dos anos 2000 ter-se muita terra, volume de terra, e ter muita força de trabalho, seja horas máquinas, seja horas homens, para poder promover a produtividade e produção. Enquanto menos de 25%, até início dos anos 2000, menos de 20% dos fatores que influenciavam a agropecuária no sentido de incremento de produtividade, principalmente, era se dado por meio de tecnologia. Na virada do século e nos dias atuais, esses parâmetros se inverteram. Hoje, mais de 70% da explicação voltada para o incremento de produtividade se dá por meio de incrementos tecnológicos e, claro, pela promoção da inovação, e menos de 25% por meio de outros fatores. O que eu quero dizer com isso não temos dúvidas de que, no horizonte de tempo muito curto, e já está acontecendo, os indicadores de produtividade em qualquer atividade econômica já não serão mais, por exemplo, litros por hectare, toneladas por hectare, arrobas por hectare ou quilos por hectare, e sim tecnologia por hectare. Por que isso? Porque quando nós falamos de produtos derivados da agropecuária, seja carne, seja leite, seja grãos, seja frutas ou qualquer outro ativo derivado da agropecuária, nós temos nesses ativos tanta ou mais tecnologia, né, como, por exemplo, os ativos derivados do componente digital. E nessa projeção, nós estamos apostando que o futuro das áreas biológicas, das ciências agrárias como um todo, será cada vez mais suportado pela uma equação que eu tenho chamado aí de B exponencial, que é a combinação do bits versus o biológico. Né? E quem sabe até cunhar aí um novo conceito de agricultura biodigital. Por que isso? Pelo fato de que não tenhamos dúvidas de que o futuro do agronegócio será cada vez mais suportado pelas ciências digitais, como nós veremos mais adiante. Outro pano de fundo importante, né, para nós traçarmos aqui umas perspectivas sobre inovação do agronegócio no Brasil e nos trópicos, é o cenário futuro do agronegócio, né? O papel do agronegócio não só em desenvolver a agricultura por si, não só em produzir alimento, mas principalmente numa conexão muito sólida entre agricultura, alimento e sociedade. Ou seja, tudo que nós fizermos na derivada da atividade agropecuária tem que ter uma ligação muito próxima sobre o desenvolvimento da humanidade. Até porque sabemos que no horizonte aí de longo prazo, por volta de 2050, nós teremos algo em torno de 2,3 a 2,5 bilhões a mais de pessoas na superfície da Terra. Não há grandes perspectivas de áreas potencialmente agricultáveis, áreas novas potencialmente agricultáveis no mundo. E para isso, o mundo demandará cada vez mais, suportado pelo aumento da expectativa de vida, pelo aumento da população, pelo aumento da renda, demandarão cada vez mais energia, mais água, mais fibra e mais alimentos. E, por outro lado, como contraponto, digamos assim, nós temos cada vez mais pensar em desenvolver ciência, tecnologia e inovação para trabalhar com um fator extremamente limitante das atividades agropecuárias, que chama-se as mudanças climáticas e os eventos extremos. Então, dado esse cenário, pessoal, eu queria começar a projetar aqui, né, como nós estamos construindo uma visão de inovação e de agenda estratégica para o agronegócio brasileiro a partir de uma inteligência estratégica suportada por uma agenda. E quando nós falamos de inteligência estratégica para uma agenda de inovação, nós temos que responder a 4 questões básicas. Primeiro, quais são os cenários que nós vamos perseguir? Como o Brasil vai se posicionar no horizonte de tempo, seja de curto, médio ou longo prazo, e pautada em qual cenário? Quais são os cenários para o Brasil, ou seja, nos cenários nacionais, quais são os cenários internacionais? A segunda pergunta, quais são as estratégias que nós vamos formular para perseguir e alcançar determinados cenários ou determinados impactos? A terceira pergunta, qual é ou quais são as nossas visões? Quais são as nossas perspectivas? Onde nós queremos chegar? Nós acabamos de ver aí há 2 meses atrás o Brasil se reposicionando e saltando da posição 68 para a posição 66 no Índice Global de Inovação. Mas de start que nós temos aí excelente programas de faculdades, cursos de pós-graduações, cursos de pós-graduação em várias áreas. Quando nós falamos de inovação, nós estamos falando que nós precisamos transformar conhecimento e tecnologia em recursos, sejam eles financeiros, sejam esses recursos sob a forma de ativos, seja recursos sob a forma de qualidade de vida. E por isso que é importante nós termos visão e ter uma estratégia sobre a inovação no nosso agronegócio. E a quarta grande pergunta é qual é o futuro? Né? O que nós esperamos de futuro para a agropecuária brasileira? Nós vamos continuar sendo o celeiro do mundo? Nós vamos continuar sendo a fazenda do mundo? O grande provedor de commodity do mundo? Nós temos que fazer esse questionamento para saber, inclusive, formular e modelar as nossas escolas, nossos cursos, nossos programas, né, de forma cada vez mais estratégica.
Dito isso, nós desenhamos um horizonte estratégico para a inovação, né, que é pautado em 4 grandes eixos de impactos. Né? Por que eixo de impactos? Porque tudo aquilo que nós fazemos derivado da agropecuária, seja ciência, seja tecnologia, seja inovação, seja geração de produtos, processos e serviços, nós temos que promover impacto por meio deles. Né? E esses eixos de impactos, na nossa visão, eles estão muito associados a 4 grandes fatores, ou 4 grandes incrementos que nós temos que promover. O primeiro deles é a sustentabilidade. Né? A sustentabilidade é um tema e uma temática que está no topo da agenda de qualquer corporação, de qualquer país, de qualquer nação ou de qualquer instituição que trabalhe principalmente com agricultura. Quando nós falamos de sustentabilidade, leia-se essencialmente os parâmetros das métricas associadas a carbono, mas tem outros fatores que nós veremos daqui a pouco. O segundo drive, o segundo grande impacto que nós temos que perseguir tem a ver com segurança alimentar, sim. Desde que o homem é homem, como Homo sapiens, inclusive desde a transição, né, da história da humanidade, a transição do Homo erectus para o Homo sapiens, embora nós tenhamos quebrado um pouco o paradigma de Thomas Malthus, né, que previa que a população cresceria em progressão geométrica, e a produção de alimento em produção aritmética, até os dias atuais, o mundo ainda tem problema de insegurança alimentar. Quando eu falo em segurança alimentar, significa que o indivíduo não tem pelo menos 2.000 calorias para consumir dia. E pasmem todos nós, em pleno século XXI, no dia 9 de novembro de 2020, nós temos algo próximo de 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. Ou seja, segurança alimentar é um grande desafio, é um grande impacto que nós precisamos perseguir para poder mitigá-los. O quarto grande eixo de impacto tem a ver com segurança do alimento. Quando nós falamos de segurança do alimento, perceba que ele está intimamente associado à segurança alimentar. E segurança do alimento, na perspectiva de inovação, é para muito além da segurança do alimento no sentido da qualidade nutricional per si, seja de teor de proteína, seja de teor de vitaminas, de minerais, ou mesmo de fatores extrínsecos, como marmoreio, como suculência, como aparência. Quando nós falamos de segurança do alimento, é o princípio que nós dizemos na pecuária, né? Por exemplo, saúde entra pela boca. E nesse momento que nós vivemos a pandemia da Covid-19, nós, consumidores, estamos muito preocupados sobre aquilo que nós levamos em boca. Ou seja, a qualidade, especialmente na lógica da inocuidade do alimento. E aqui cabe um parênteses, né, para o curso de veterinária. Sanidade do alimento, segurança do alimento, segurança do alimentar é uma atividade inequívoca no horizonte estratégico de qualquer país, de qualquer nação, de qualquer atividade agropecuária. Se nós não imputarmos inocuidade sobre o alimento, nós seremos duramente cobrados como responsável e promotores do desenvolvimento do agronegócio. E o sexto drive, o sexto impacto tem a ver com a sociedade. Por que sociedade? Se nós, do setor agrícola, não entregarmos valor para o cidadão comum, para a dona de casa, para o cidadão urbano, nós continuaremos sendo questionados. Por isso, né, os eixos de impacto das ações que eu vou desdobrar mais adiante têm que colar, têm que contribuir para a sociedade e para pelo menos um desses 4 eixos de impacto. Para perseguir esses eixos de impacto, nós estamos modelando algumas diretrizes de impactos numa lógica de avanços, sejam eles avanços de inovação, e quando nós falamos de avanços de inovação vinculados à sustentabilidade, nós estamos falando de desenvolvimento de processos descarbonizantes e mitigação de gás de efeito de estufa, no uso e exploração sustentável, numa agenda robusta de mitigação da emissão de carbono, de estocagem de carbono nos nossos processos produtivos. Nós estamos falando também de avanços produtivos, sim, precisamos avançar em nível de produção e produtividade ainda. Temos um desafio tremendo de reduzir a deficiência nutricional, deficiência alimentar, contribuir e mitigar problemas de perda e desperdícios. Da mesma forma, precisamos avançar ainda e constantemente em avanços tecnológicos, principalmente na lógica de captura de valor intrínseco e extrínseco dos alimentos, desenvolvendo uma agenda de certificação, de traçabilidade, aqui não é exaustivo, mas principalmente na lógica de inocuidade do alimento, né? E também avanços perceptuais. Né? Nós temos que ser percebidos pela sociedade. Se a sociedade não nos reconhecer, nós que me refiro, todos os setores do agronegócio, nós seremos tidos e reconhecidos como o patinho feio da história, né? E sendo questionados sobre a nossa relevância. Então, quando eu falo em avanços perceptuais, percebo que eu estou falando em geração de impacto, né? Em imagem positiva, em geração de emprego, em qualidade de vida e saúde, claro, associada aos derivados do agro.
Dado esse horizonte estratégico, né, que nós estamos formulando na perspectiva de inovação para o agro, para cada um desses horizontes, não vou ser exaustivo, temos N desdobramentos como o componente de sustentabilidade. O mundo inteiro está olhando para a sustentabilidade como uma grande agenda, né? Coincidentemente ou não, né, já que nós estamos aí passando por um momento de transição da mudança do líder dos Estados Unidos. Um dia de ontem eu tive a oportunidade de ter acesso à agenda proposta para os primeiros 6 dias do mandato de Joe Biden, e sustentabilidade está no topo da agenda para a nação americana. Assim como vários, não vou ser exaustivo aqui, várias corporações, vários países. E o Brasil não pode ficar para trás, não pode ser diferente. Né? Nós temos que ter uma agenda muito clara, colada e conectada aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos que ter uma agenda muito clara, né, vinculadas ao ESG, né, ao componente e os fatores associados ao componente ambiental, social e de governança. O mundo está nos cobrando, né, e existem um volume gigantesco de agendas de várias nações, de várias corporações, olhando para os parâmetros de sustentabilidade como um todo. No que diz respeito à segurança alimentar, né, como eu bem disse, e reforçando, né, infelizmente, em pleno século XXI, em pleno final do ano 2020, o mundo passa fome. Né? Até fevereiro desse ano, havia uma estimativa da FAO e da ONU de que tínhamos algo em torno de 821, 823 milhões de pessoas na condição de fome crônica. Com o acontecimento da pandemia da Covid-19, só entre março desse ano e julho desse ano, houve um adicional de próximo de 150 milhões a mais de pessoas passando fome crônica no mundo. Né? E os últimos relatórios da ONU têm mostrado que já temos aí algo em torno de 1 a 1,1 bilhão de pessoas passando fome. E não precisa ir longe. Né? Destaque que a pandemia da Covid-19 tem promovido aí a situação de fome em proporções bíblicas, nunca antes vista na história da humanidade. A América Latina passa por isso, a América Central passa por isso, a América do Sul passa por isso, e o nosso próprio país, né, que nós somos aí um dos maiores produtores de alimentos do mundo, nós temos problema de insegurança alimentar. Ou seja, a segurança alimentar é uma agenda inequívoca para o desenvolvimento da humanidade e que nós do agronegócio somos super responsáveis por isso. Quando nós falamos de segurança alimentar, não dá para dissociar de segurança do alimento, né? Até porque existe uma conexão muito clara entre alimento, nutrição e saúde. E quando nós falamos de alimento, é importante ter em mente, principalmente para vocês aqui que estão nos assistindo, né, que trabalham essencialmente no setor de produção animal, que queiramos ou não, proteína move o mundo. Quando nós falamos de alimentação, quando nós falamos de segurança alimentar, nós temos que ter em mente que o principal fator associado à segurança alimentar e do alimento está associado à proteína. E aqui pouco importa se a proteína está embarcada num bife de picanha, num filé de peixe, num peito de frango, num copo de leite ou num grão de feijão ou de soja ou mesmo de grão de bico. O que importa é proteína move o mundo. E desde que o homem é homem, é necessário produzir proteína para poder promover o desenvolvimento da humanidade. E, claro, de forma secundária, outros ativos nutricionais, como carboidratos e minerais, proteínas essenciais e outros elementos essenciais para a nutrição. Quando nós falamos de segurança do alimento, é importante ter em mente também que nós temos problema de fome oculta, sim, no mundo, inclusive no Brasil. Em pleno século XXI, nós temos problema de beriberi, deficiência de vitamina B, nós temos problema de bócio endêmico, nós temos problema de cegueira noturna, que é causada por deficiência de vitamina A, dentre outros fatores. Ou seja, segurança do alimento não dá para dissociar de uma agenda de inovação. E sociedade, né, a pandemia da Covid-19 tem mostrado a importância e a relevância de nós olharmos para a sociedade como um todo, especialmente nós do setor agrícola. O último relatório do Banco Mundial, né, publicado em junho desse ano, revelou que, infelizmente, os 3 principais fatores que incrementarão negativamente a história da humanidade nos próximos anos estão associados, primeiro, a aumento da informalidade, segundo, a pobreza, derivada, inclusive, do aumento da informalidade, e terceiro, fome extrema. Há uma expectativa de projeções do Banco Mundial de que entre o ano de 2020 e o ano de 2021, até meados de 2021, nós teremos algo em torno de 21% da população global da superfície da Terra passando fome.
Isso significa dizer, gente, que nós teremos algo em torno de 1,5 a 1,7 bilhão de pessoas famintas no mundo. E o que nós temos a ver com isso? O que vocês, dos programas de pós-graduação do agronegócio, têm a ver com isso? Tem tudo a ver com isso. Nós temos que urgentemente promover inovação para mitigar esses problemas. Dito isso, queria focar agora nos 5 grandes drives, 5 grandes agendas e diretrizes estratégicas para o desenvolvimento do nosso agronegócio. Essas diretrizes estão associadas a respectivas linhas ou ações estratégicas. As diretrizes estratégicas estão vinculadas, mais uma vez, à sustentabilidade. Sustentabilidade é uma agenda inequívoca, seja para desenvolver e mitigar problemas associados a clima, a tempo, desenvolvimento de novos processos e marcas-conceito, seja para uma agenda voltada a carbono, a qualidade de água, e por que não desenvolvermos um brand ou narrativa de sustentabilidade para o nosso agro. O segundo drive da nossa agenda de inovação tem a ver com bioeconomia. Sim, bioeconomia é outro tema estratégico para a nossa agenda. Pelo simples fato do Brasil, né, ter praticamente 20% da mega biodiversidade do planeta, nós somos mais do que protagonistas, nós somos responsáveis em promover uma agenda de inovação voltada para a bioeconomia de forma robusta, né, como, por exemplo, trabalhando com biologia avançada, seja em nanotecnologia, em biotecnologia, em proteômica ou edição gênica. Acabamos de lançar aí o Programa Nacional de Bioinsumos, agora no final do mês de maio, que é uma agenda robusta para a inovação voltada à bioeconomia, assim como estamos trabalhando em outros temas, como recursos genéticos, uma agenda de recursos naturais, e precisamos avançar também com a diversificação da nossa matriz produtiva do agronegócio. O terceiro drive, o terceiro ponto, pilar da agenda, tem a ver com digital. Quando eu falo digital, não significa agricultura digital. Agricultura digital é um modelo, um mecanismo de promoção de uma das ações do digital. Digital ou agricultura, perdão, não falo de agricultura de precisão, e sim de agricultura digital. Digital ou agricultura digital vai para muito além da telemetria, muito além da agricultura de precisão. Nós temos a oportunidade e a necessidade imensa de promover a aprendizagem virtual, de usar ferramentas da abordagem de blockchain, né, desenvolver novos aplicativos, trabalhar com a agricultura de precisão e, por que não, antecipar, né, a agricultura digital, trazendo tecnologias como gêmeos virtuais, gêmeos digitais e computação holográfica. O quarto drive tem a ver com inovação aberta, né? A lógica e a matriz, né, e o princípio da inovação aberta é o princípio de que nós precisamos fortalecer nossas relações, nossa matriz de parceria, seja por meio de hubs, seja por meio de ecossistemas de inovação, seja desenvolvendo alianças, mas, sobretudo, um olhar para a agregação de valor para aquilo que o agro se propõe fazer ou produzir, e principalmente para o desenvolvimento de cadeia de ciclo curto, né? Mais uma vez, a pandemia da Covid-19 tem forçado o desenvolvimento de cadeia de ciclo curto, numa lógica de aproximar cada vez mais o produtor do consumidor. E o quinto drive é o drive do food tech, né? Qual é o mote, qual é a pegada do drive do food tech? É a lógica de que não adianta nós sermos só produtores e provedores de alimentos. Nós precisamos agregar valor aos nossos alimentos, nós precisamos agregar valor perceptual, nós precisamos trazer uma agenda robusta de inovação de fato, né? Seja desenvolvendo novos processos de produção de alimentos, seja desenvolvendo ferramentas, né, e diretrizes para alimentos plant-based, para cell-based, para fermentação de precisão, para agricultura vertical ou agricultura, digamos assim, pink farm, né, e outras linhas e ações voltadas para o drive de food tech. Não vou ser exaustivo, né, mas apenas alguns highlights aqui sobre sustentabilidade. Sustentabilidade está no topo de toda a nação, de todos os grandes blocos, né, e corporações. Bioeconomia, é importante destacar, né, que o Brasil tem uma oportunidade única no mundo de ser e de continuar sendo protagonista no agronegócio, visto que nossa agricultura tem evoluído, né? Nós passamos aí da primeira grande onda, que foi até meados dos anos 90, o boom, mas ainda persiste, que é a Revolução Verde, que era baseada essencialmente numa lógica de monocultura. Estamos vivendo um momento dos sistemas integrados de produção, que é a segunda grande onda da nossa agricultura, sobre um modelo de intensificação sustentável, né, numa lógica de pesquisa cada vez mais científica, cada vez mais suportada pela ciência, melhor dizendo, né, e saímos de uma transição de produção de commodities da Revolução Verde para a produção de alimento. Mas nós já estamos avizinhando a próxima onda, o próximo salto, ou terceira onda da agricultura tropical, da agricultura brasileira, que é a agricultura de base biológica, né, onde as relações das cadeias de produção serão cada vez mais
dinâmica, cada vez mais complexa, o nível de complexidade se aumenta, a lógica de modelo disciplinar já não é mais monodisciplinar, nem multidisciplinar, é transdisciplinar, e a pesquisa será cada vez mais complexa. Por que isso? Não é porque o mundo acha a agenda ambiental legal, não é porque a agricultura será cada vez mais descarbonizante, não. É business também por trás disso. Não temos dúvida de que não há grandes expectativas nas áreas de desenvolvimento de atividades econômicas biológicas suportada pela química fina. Nada contra a química fina, muito pelo contrário, mas todo o mercado de química fina está movendo a sua agenda para uma lógica, né, de agricultura de base biológica por vários motivos. Os sistemas de produção estão ficando cada vez mais caros, cada vez mais complexos, as margens de produtores estão diminuindo e não há grande inovação disruptiva, né, e sim inovação incremental, né, em cima do modelo clássico da agricultura. Por isso e por outros fatores que o futuro da agricultura nos trópicos será cada vez mais baseada em ativos biológicos. Não precisa ir longe, né? Um exemplo disso é a evolução da transição de sistemas integrados para a agricultura de base biológica. Hoje, no Brasil, nós temos sistema de produção em algumas regiões, algumas propriedades que conseguem tirar até 3, 4 cultivos por ano. É possível produzir carne, leite, eucalipto, soja, frutas sobre a mesma área, coisa que há 20, 30 anos atrás era praticamente impossível. E quando nós falamos de bioeconomia, é importante também nós termos em mente que a métrica para bioeconomia e sustentabilidade chama-se entre 10 fatores, primeiro carbono, segundo carbono, terceiro, quarto, eu risco dizer até quinto carbono, né? Ou nós entramos na agenda, né, de olhar o ciclo de vida de qualquer atividade econômica, principalmente do agronegócio, com a métrica de carbono, ou esqueçam, nós continuaremos levando muita porrada, muita porrada. Por quê? Carbono é a molécula da vida. Qualquer atividade econômica, qualquer ação que nós fizermos, especialmente derivada da agricultura, temos que olhar para a descarbonização do processo. O princípio aqui, para análise de ciclo de vida de um sistema, de uma cadeia de produção de um produto agrícola, é o que entra de carbono no sistema, o que fica de carbono no sistema, o que sai. Se a equação não for positiva, gente, esqueça. E eu arrisco a dizer mais. Se hoje carbono é uma barreira não tarifária, a próxima barreira se chamará água. E assim sucessivamente para outros e outros ativos e alimentos que compõem um sistema de produção, seja ele qualquer, de carne, de leite, de frango, de soja, de milho, de alface, pouco importa. E não é à toa que o mundo inteiro tem olhado a bioeconomia como novo paradigma. Inclusive países e nações como a Alemanha, né, que sequer tem uma base sólida de biodiversidade, tem olhado a bioeconomia como uma nova economia e novo desenvolvimento. E aqui apenas para refletir, né? Antes de morrer, Steve Jobs já tinha projetado que o futuro da inovação seria baseado numa interseção entre a biologia e a tecnologia. Ele só errou, talvez, dizer que seria entre o bio e o bytes, né? Por isso que é importante, né, e nós estamos trabalhando fortemente num outro drive, que é o drive do dígito. Né? Queiramos ou não, o futuro do agronegócio, claro, de toda atividade econômica, mas do agronegócio de forma muito evidente, será suportado pelo dígito. Por que isso? Quando nós falamos de agricultura, quando nós falamos de atividade da áreas biológicas, da áreas agrárias, nós estamos falando de um sistema biológico. E todos os sistemas biológicos, né, todos nós aprendemos muito bem isso na faculdade, é um sistema autolimitante. Uma célula é autolimitante, o tecido é autolimitante, um órgão é autolimitante, um corpo é autolimitante. Então, percebam que nós avançamos muito no Brasil e nos trópicos e no mundo na evolução das cadeias produtivas. Se nós pegarmos, por exemplo, a cadeia de grãos, né, e voltarmos aí 20, 30 anos atrás, o nosso índice de produtividade médio era de 1.500, 1.800 quilos por hectare. Saltamos, graças a muita inovação, muita tecnologia, aos dias atuais, aos últimos 5, 10 anos, aos fatores algo em torno de 3.500, 3.800 quilos por hectare. O que tem acontecido nos últimos 5, 10 anos? Um platô tem se achatado. Por quê? Embora estamos avançando muito em genética, em melhoramento, sistema de produção, qualidade de solo, manejo zootécnico, manejo sanitário, nutricional, etc., 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 nós estamos lidando com ciência biológica, né, com sistema biológico que é autolimitante. Então, não tenham dúvidas que serão as ciências digitais que retomará pelo menos um pouco esse índice de crescimento para incremento de produtividade. Por isso, nós estamos olhando uma lógica do dígito, né, por meio de um modelo de marketplace, ou seja, uma plataforma de soluções
digitais para alavancar o agronegócio brasileiro. Por que essa visão? Pelo fato de que não tenhamos dúvida que nós estamos passando por um momento onde a era, né, esse momento desse século que nós vivemos, nós estamos vivendo um momento da era aberta, onde a ciência é aberta, a inovação é aberta, né, os dados estão cada vez mais abertos, né, e, consequentemente, os negócios são abertos. Né? Se eles são monetizados ou não é outra história, aí depende do modelo de negócio que se cria ou se tem por trás. Nesse momento, eu estou fazendo um negócio com vocês, um negócio de comunicação, um negócio de interação, um negócio de troca de informação e de conhecimento. Então, essa é a visão que nós temos que ter também do digital como alavancador do agronegócio no Brasil e nos trópicos. Inovação aberta, né, não precisa ir longe, inovação aberta é um grande driver para o avanço do agronegócio, né, no Brasil e no mundo. Nós estamos mapeando desde o final do ano passado a dinâmica das agritechs ou das startups do agro no Brasil. Em 2019, nós tínhamos oficialmente no Brasil 1.125 startups divididas em vários modelos, em vários cenários. Agora, a previsão de até o final desse mês, nós estamos lançando aí o Radar Agritech 2020. Nós estamos projetando próximo de 2.000 agritechs no Brasil. E qual a importância desse mecanismo, né, de estímulo à inovação para o meio de startups ou de agritechs? Pelo fato de que o mundo inteiro está olhando para isso, né, e pelo fato de que uma grande corporação um dia nasceu pequena, um dia ela foi uma startup. E nós temos a oportunidade, gente, ímpar no Brasil, de promover inovação a partir dos jovens que estão saindo da faculdade, a partir dos jovens que estão saindo da graduação, do mestrado, do doutorado, que têm uma vontade, uma garra. Claro que tem muita dificuldade, como comentou os professores que me antecedeu, mas tem uma oportunidade gigantesca. E a oportunidade está aí para todos, por que não arriscar? Ambiente para isso nós temos, está aí um exemplo de um modelo de inovação chamado Pontes para Inovação, desenvolvido em parceria entre a Embrapa, várias corporações, principais fundos de investimentos, vários bancos. Eu queria trazer um exemplo clássico aqui. Em 2017, eu conheci uma startup que nasceu no município de Uberaba e com colegas que estudavam na Universidade Federal de Uberlândia, 3 advogados que montaram uma startup chamada Gira, para movimentar recebíveis ou cédulas de crédito do agronegócio. Em 2017, eles foram criados, em 2018 receberam um aporte de recursos de uma empresa, em 2019 eles movimentaram, não é faturamento, mas movimentação, porque trabalham com célula de crédito do agronegócio. Eles não entendiam nada de agronegócio, praticamente nada, fizeram parceria com universidades, com unidades da Embrapa. Quando foi em agosto desse ano, exatamente no dia 11 de agosto, eles foram comprados a preço de diamante e venderam 85% do seu negócio para um dos maiores bancos privados do mundo, que é o Banco Santander. Ou seja, precisa arriscar, mas para isso tem que ter um modelo, né? Para isso é necessário ter ambientes e ecossistema de inovação, como nós estamos promovendo, a exemplo do que eu citei anteriormente. Food Tech também é outra agenda inequívoca, nós precisamos avançar urgentemente, o mundo inteiro está olhando para a lógica de capturar valor sobre os alimentos, adicionar valor sobre os alimentos, principalmente imputar valor perceptual sobre os alimentos. E quando nós falamos de food tech, senhores, nós estamos falando que é uma agenda também inequívoca. Seja para desenvolver alimentos plant-based, está aí um movimento global, né, de hambúrguer vegetal, de almôndega vegetal, seja para desenvolver agricultura vertical ou pink farm, seja para derivados de outras proteínas, como também prover alimentação para a humanidade. Se vocês me perguntarem, né, sobre essa dinâmica de alimentação vegana, flexitariana no mundo, eu arrisco a dizer que o meu olhar é um tanto diferente. Eu arrisco a dizer que isso é um movimento pela ausência de alimentação para a humanidade, pelo fato de nós estamos vivendo uma situação de insegurança alimentar. Se vocês fizerem análise só do comparativo, e está aí nessa imagem do lado esquerdo, né, da dinâmica de consumo per capita de carne dos 15 ou 20 países que mais consomem carne no mundo, a China está incluso. O consumo per capita de carne bovina da China não passa de 3 a 3,5 quilos de carne bovina por habitante, enquanto no Brasil o consumo per capita médio oscila em torno de 40 quilos por habitante ano. É claro que os gaúchos, os sul-mato-grossenses, consomem 200, né? Fazendo aqui uma brincadeira à parte. Mas façam as contas, se cada chinês consumisse 20 gramas de carne moída por dia, né, e vão botar só os chineses da classe A, que dá em torno de 300 milhões de pessoas, um Brasil e meio, né, que os chineses entre a classe A e B dá equivalente a um Brasil e meio. Se cada um desses chineses consumisse
20 gramas de carne moída por dia, quantos Brasis seriam necessários para abastecer esse povo? Ou seja, produza proteína, não importa se é de frango, se é de boi, se é de peixe, se é de ovo, ou muito menos de feijão, de soja, de grão de bico ou de ervilha. O mundo precisa de proteína e proteína move o mundo. Nessa mesma lógica, o drive de inovação voltado para a food tech está acontecendo no mundo inteiro. Está aí, o prêmio do Fórum Econômico Mundial 2020 foi para uma startup israelense que desenvolveu um modelo de cultivo de célula, né, de miócitos de bovinos, onde no horizonte de 10 dias eles conseguiram ter um bife de equivalente a 90 gramas. E, mais avançado ainda, há poucos meses atrás, saiu na principal revista da área de alimentos, né, na Nature Food, né, um artigo, inclusive com esse mesmo grupo israelense, com participação de outras universidades de outros países, onde eles conseguiram utilizar suporte ou substrato feito com extrato extrusado de soja para cultivar miócitos bovinos. Segundo eles, no horizonte de 7 a 10 dias, eles conseguiram até 120 gramas de um produto cárnico que, além de ter sabor de carne, cheiro de carne, sangra para quem gosta de uma picanha mal passada. É disso que nós estamos falando de food tech. Sim? Desculpa interromper, mas a gente está ultrapassando o horário. Eu preciso. Okay. Vou te dar mais 3 minutos. Pode ser? Estou encerrando. Okay. Bom, para encerrar, eu não tenho dúvida que nós temos uma oportunidade imensa de capturar valor sobre a lógica, né, sobre o drive de food tech. Pegando o exemplo aqui do mapa perceptual da carne bovina produzida pelo Brasil, nós temos um desafio tremendo de se posicionar como produtor de carne premium. Mas por que não agregar valor à nossa carne com a lógica de sustentabilidade, né? Como foi desenvolvido, por exemplo, o modelo de carne carbono neutro. E fazer isso para o café, né? Para o chocolate, para as nossas frutas, para as nossas castanhas, dentre outros fatores. O modelo que eu queria apresentar para os senhores e discutir, né, sobre perspectiva de inovação para o agro brasileiro é uma lógica de nós construirmos uma agenda de inovação para a agricultura brasileira e, por que não, trazer uma narrativa, né, baseada em sustentabilidade, em bioeconomia, em dígito, inovação aberta e em food tech. Algo do tipo Green for Life. Poucos países no mundo têm essa condição. Pensem nisso, eu agradeço pela atenção e peço desculpas pelo passado do tempo. Viviane? Imagina, muito obrigada pela sua participação. Eu vou começar com as perguntas. Na verdade, eu vou começar com os elogios. Então, o professor Fábio, ele agradece. Então, ele registrou o nosso muito obrigada pela presença no evento. É um orgulho para o programa ter um egresso ocupando uma posição tão relevante dentro do cenário de inovação tecnológica agropecuária brasileira. Parabéns. E a Ana Carla, ela coloca aqui, que palestra informativa. Muito obrigada por compartilhar conosco toda essa informação. Thais Ribeiro também agradece e parabeniza pela excelente palestra. Então, as perguntas. O professor Fábio perguntou: Dr. Kleber, qual o papel que a pós-graduação pode desempenhar no cenário de inovação tecnológica na agropecuária e a questão da sustentabilidade? A pós-graduação tem um papel chave, né, de contribuir para a inovação do agronegócio como um todo, não só de sustentabilidade, né, não só nesses outros 4 drivers que eu comentei, principalmente na lógica de formar pessoas, né, e lideranças pensantes, atuantes, né, e, sobretudo, com atitude. Eu peguei um pouco da fala final aí dos que me antecederam e concordo plenamente. Não adianta você ter uma boa formação clássica, né, dos bancos da escola, isso é muito bom, não tenha dúvida. Mas se você não tiver atitude, se você não tiver capacidade de liderança, não tiver capacidade de prever, antecipar o futuro, né, nós continuaremos carecendo, como o mundo carece, de lideranças. Então, a pós-graduação tem um papel chave, né, de estimular os jovens, de contribuir para que os jovens desenvolvam principalmente 3 fatores, né, o que é o que o pessoal da área de administração chama de chá: competência, habilidade, mas, sobretudo, atitude. O mundo precisa de pessoas com essa pegada. Muito bom, concordo plenamente.
Como uma segunda, a Paloma perguntou, Dr. Kleber, como você vê o momento atual, onde a sustentabilidade é um tema extremamente exigido e a presidência parece que anda no sentido contrário? Você acredita que terá recurso para implementar as ações necessárias? Como eu comentei, sustentabilidade é uma agenda inequívoca de qualquer nação, de qualquer país, de qualquer corporação, de qualquer instituição. Independente de qualquer cenário, presente ou futuro, sustentabilidade é e será por muito tempo a bola da vez. E aí eu vou lembrar um pouco das minhas aulas de bioquímica. Não existe molécula inequívoca para a vida que não seja associada a carbono. Carbono move o mundo e nos move. Se nós estamos nesse exato momento aqui, sentado numa cadeira, numa mesa, falando, interagindo, usando um computador, é porque tem carbono por trás. E vai seguir assim por muito tempo. Queiramos ou não, a agenda de sustentabilidade é uma agenda inequívoca. E não falta recursos para bons projetos. Então, aí, todos os dias nós vemos no noticiário grupos econômicos, bancos, fundos, instituições de fomento em busca de bons projetos associados à sustentabilidade. Dizem que no mundo há em torno de 15 trilhões de dólares buscando bons projetos que agreguem valor à sustentabilidade. Vocês têm? Espero que sim, né? A gente incentiva para que os alunos possam ter, né? É isso que o mundo espera. Mais uma pergunta. Também do professor Fábio. Como é que o Brasil pode, através da inovação tecnológica, romper com o estigma de sermos o celeiro do mundo, no sentido que possamos ser um exportador de tecnologia inovadora na agropecuária e não somente um exportador de commodity? Boa provocação, Fábio. Exatamente nessa linha que eu falei. Nós precisamos primeiro ter uma agenda estratégica. Foi o desafio que a ministra Tereza Cristina me colocou para mim quando eu cheguei aqui, quando ela me convidou. Para eu abandonar, entre aspas, deixar uma carreira na Embrapa, como diretor executivo nacional da empresa, para construir uma agenda estratégica para o país, na área de inovação. O primeiro grande passo é ter uma agenda estratégica. A grande pergunta é qual é a agenda estratégica para promover inovação para captura de valor do nosso agronegócio. É isso que nós estamos construindo aqui, é isso que nós almejamos. E para, a partir daí, perseguir e, de fato, agregar valor. E para não ser exaustivo, eu vou apenas citar um exemplo. Esse ano não, há cerca de 10 anos atrás, o Brasil passou a ser o maior produtor de café do mundo. Há cerca de 5 anos atrás, o Brasil passou a ser o maior exportador de café do mundo. E esse ano nós passamos a ser o maior produtor e maior exportador de café arábica do mundo. Como estudante de pós-graduação adora café ou não, eu tenho que tomar café para poder se manter ativo. A pergunta que fica é, quem é a referência de café para o mundo? Em produção é a Colômbia, em qualidade, em texto, em sabor, em gourmetização é a Itália. Vocês sabem quantos hectares de café a Itália tem? Não tem meia dúzia para contar a história. Olha outro exemplo concreto, já que essa aqui é uma provocação para a Viviane, sem conhecê-la, mas tem cara que é chocólatra. O Brasil exporta o equivalente a 1 de cada 4 barras de chocolate comercializado no mundo, o cacau sai do Brasil. Quem é referência para produção e qualidade de chocolate para o mundo? É a Suíça, a Bélgica, a Alemanha, a Itália, até Portugal. Se nós juntarmos esses 5 países juntos, você tem ideia de quantos hectares de cacau eles têm? Não tem um para contar a história, não tem uma folha para contar a história. E o pior, não precisa ter. Sabe por quê? Porque se a Viviane gosta de chocolate, ela paga caro para comer um chocolate Lindt, ou um chocolate belga. Por quê? Isso é valor perceptual. Está no nosso subconsciente. Nós desejamos ter um iPhone, nós desejamos ter um produto belga, ter um chocolate suíço, porque eles adicionam valor. Ou seja, em negócio, em business, quanto mais aponta, mais valor é adicionado, mais valor é capturado. Então, é disso, professor Fábio, exatamente nessa provocação que você fez, que nós precisamos fazer. E os cursos de pós-graduação têm que preparar e talhar os alunos para esse modelo. Senão, nós vamos continuar sendo a fazenda do mundo. Todos comuns. Muito bom. Muito bom, professor. Por fim, o professor Douglas colocou um comentário extenso. Eu ia falar em português, mas eu vou ler em inglês. Ok.
once again a high informative presentation that has released to our students and to me the complexity of working in the production of scientific knowledge and the transformation that developments in innovative solutions. The focus has to be on collaborative research. There needs to be transformation in the way postgraduate research and the teaching are conducted in Brazil. The challenge is to balance the economic aspect with question of biodiversity and sustainable land use. Land use changes are widely accepted as the main driver for the emergence of zoonotic disease with pandemic potentials, which is one of the main areas of study in the One Health topic. However, One Health also is focused on food security, providing in 200 daily calories you mentioned. For a constantly growing human population, it's good to see that Embrapa is trying to find a solution for this paradox. Hopefully, the solution will not to be eating beef produced in cell cultures. Finalizamos com um comentário do professor Douglas. Agradeço imensamente a sua palestra, foi muito boa, muito enriquecedora, e principalmente com seus comentários finais. E com isso nós encerramos o primeiro dia do Simpósio Internacional de Farmácia. Farmacêutico é fogo, a gente coloca farmácia em tudo. É lugar, de né? ciência veterinária. E a gente retorna. Sandra, você gostaria de fazer alguma pergunta? Não só parabenizar mesmo, foi excepcional a apresentação do Dr. Kleber. Muito obrigado, Sandra. E com isso a gente encerra e voltam as apresentações na quarta-feira, às 15h. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado realmente pela sua apresentação. Eu que agradeço, Viviane. Um grande abraço a todos. Sigo à disposição. Bom revê-los. Bye, bye.